Queridos e queridas, meninos e meninas, como é que vocês estão? Vamos começar a parte 3.5, que é a parte do número e o logaritmo natural. Só que antes de chegarmos nessa parte, precisamos entender uma parte que é como é que nós verificamos a área de uma curva, né, sob uma curva. Então, esse gráfico aqui eu consigo através desta fórmula aqui, tá? 1 sobre x, ok? Eu estou fazendo um intervalo aqui que é do 0,8 até o 4, exato. Do 0,8 até o 4, tá bom? Eu fiz este intervalinho aqui. E como é que nós faríamos, por exemplo, para poder pegar o espaço de uma área, a área sobre uma curva? Então, por exemplo, eu tenho aqui um grafiquinho, eu vou colocar um grafiquinho Z, né? Eu tenho uma curva, por exemplo, aqui, né? Aí vamos dizer que eu tenho aqui o ponto 1, eu tenho aqui o ponto 2, e eu queira saber, por exemplo, qual que é a área que tem aqui dentro. Eu tenho uma curva, ela não tem uma reta, né? Não é um retângulo, é uma curva. Como é que nós poderíamos estimar isso daqui, né? De uma forma, vamos dizer assim, mais simples. A forma que nós vamos usar mais para frente é enchermos de retângulos aqui, né, de vários tamanhos. Mas existe uma outra forma que nós podemos fazer, pelo menos por uma questão de dedução, e a estrutura, vamos dizer assim, da função da área é assim, a área, ok? A fórmula que nós temos aqui, né, o ponto inicial e o ponto final. Então, aonde que começa, aonde que termina a área, e aqui é a função que vai definir a nossa curva. Tá? Então, se fôssemos para definir ali em cima, por exemplo, teríamos a situação, né, área, que seria o quê? Que é a nossa fórmula 1 sobre x, que começa no ponto 1 e termina no ponto 2. Eu quero provar, pelo menos por enquanto, se minha área é menor que 1 entre esses dois pontos aqui no meu gráfico. Tá? Então eu vou pegar aqui, qual parte? Eu vou pegar aqui no 1, que está exatamente aqui, tá? E eu tenho a outra área que está exatamente aqui, que é o 2. Então se você for para pegar a área de um quadrado, por exemplo, se eu tenho aqui um determinado quadrado, retângulo, seja lá o que for, tá? Um retângulo, neste caso aqui, tanto de lados iguais quanto de lados diferentes, a área dele é a mesma coisa que você multiplicar base vezes altura, tá? Então a área é a mesma coisa que você obtém a área multiplicando base vezes altura, ok? Então se a base for 2, a altura for 3, a área que eu tenho aqui dentro é a área de 6, tá? Tanto que se você pegar aqui por metros quadrados, alguma coisa do tipo, você vai ter a bendita da sua área, ok? Você vai ter o resultado da sua área, isso falando bem por cima. Aí eu quero saber se a área que eu tenho aqui dentro, ela é menor que 1 realmente. Como que eu posso estimar? Putz, se eu for pegar aqui pedaço por pedaço, pegar o ângulo, descer aqui, verificar parte por parte, ia ser bem complicado. Como que nós podemos fazer? De um jeito, vamos dizer assim, um pouco mais rápido, é simplesmente desenhar um retângulo aqui dentro. A área aqui não começa no 1 e não termina no 2, exatamente como a gente colocou na nossa fórmula aqui embaixo. Então, vamos desenhar um retângulo aqui. Eu vou tentar, né, passar mais reto possível aqui, ok? Que esse é meu outro ponto. Vou subir aqui para o ponto 1 também. Veja que aqui está dividindo entre 0,5 para 1, tá? E aqui eu vou pegar. Não chega a ser exatamente reto, não consigo desenhar reto, minha mão é meio torta, né? Vou tentar só mais uma vez. Pá, ficou menos ruim, né? Então, qual que é a área que eu tenho abaixo dessa área? Abaixo dessa curva, né? Abaixo da curva, não acima da curva, abaixo da curva. Isso daqui que eu acabei de desenhar, a área que eu tenho é 1. Ok? A área que eu tenho, tudo isso daqui, tudo isso daqui, ó, não de amarelo, porque amarelo fica muito ruim, pelo amor de Deus. Que escolha burra. Vou pegar esse verde mais escuro aqui, ó. Isso daqui, tudo isso daqui que está dentro do meu quadrado, ele tem a área igual a 1, ok? Então, tudo isso daqui que eu desenhar de verde, ela tem a área igual a 1. Aqui fica muito ruim. Vou fazer um verde mais claro.
área igual a 1. Só que vocês podem observar que a área que está debaixo da minha curva, ela é uma área menor que 1. Quanto? Eu não sei dizer, pelo menos não simplesmente com isso. Né? Podem ver que esse pedaço todo aqui, ó, que está debaixo do meu quadrado, está debaixo da minha curva, ela é menor que 1 por dedução. Por quê? Porque acima da minha curva ainda sobra esse espaço aqui. Quanto que é aqui embaixo, quanto que é aqui em cima, eu não sei estimar ainda direito. Mas eu posso deduzir, né, que a bendita da minha área é menor que 1. Né? Eu realmente consegui provar que, dado essa fórmula que nós temos aqui, né, eu tenho aqui uma área menor que 1. Ok? Partindo disso, também, se eu fizer, por exemplo, uma fórmula que eu queira saber qual que é a área entre... Se eu quiser provar, por exemplo, aqui menor que 1 tá ok, é verdadeiro. E se eu tiver aqui uma área que é 1 sobre x, 1 a 3 é maior que 1. Eu quero provar isso, que é maior que 1. Então, se eu vier aqui eu desenhar, né, eu vir aqui no 1, ok? Eu vier aqui no 3, eu fizer este retângulo aqui. Fizer este retângulo, né, que não vai ser exatamente um retângulo, mas vai ficar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, pronto. Em área, se nós fôssemos para ver mesmo, teria uma área de 2, né, porque eu tenho 1 de altura e 2 de comprimento, porque do 1 ao 3, 3 menos 1 são igual a 2. Né? Então eu teria uma área de 2 aqui. 2 o quê? 2, tá? Só que aqui eu não consigo dizer exatamente, pelo menos não nessa fórmula, né, se essa área que eu tenho aqui é maior que 1. Por quê? Porque veja que ela vai descendo aqui embaixo. Né? Ao contrário de quando nós tínhamos simplesmente só 1 igual a 1, que é aqui quando eu estou passando aqui no verde, eu sei dizer que essa área aqui é 1. Né? Se tiver qualquer coisa menor que o total, eu sei que é menor que 1. Se eu quisesse analisar ali e verificar se isso daqui é menor que 1, numa área de 1 por 2, beleza, eu conseguiria. Só que numa área de 1 por 3 fica meio complicado. Por quê? Porque eu tenho uma área muito maior correndo aqui dentro. Eu não sei dizer, pelo menos não dessa forma, pelo menos não visualmente, e pelo menos não de uma forma tão fácil, se a área que eu tenho aqui embaixo, né, a área que eu tenho debaixo da minha curva, que é tudo isso daqui, né, ela é maior, menor ou igual a 1. Né? Eu não sei dizer direito. Existem formas, assim como eu disse no comecinho do vídeo, né, que é nós dividirmos isso daqui em vários retângulos. Né? Pegarmos vários retângulos e colocarmos aqui dentro. E isso eu vou mostrar no próximo vídeo para não ficar tão longo. Beleza? Beijos, até mais.